paz. Hoje estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 16, que diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntais. Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, eu vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queremos pensar na seguinte grande ideia: crendo em Cristo e na sua palavra, estaremos seguros da provisão de Deus. No texto anterior,
do capítulo 15, na última mensagem, nós meditamos sobre a hostilidade do mundo com Jesus. Ele, inclusive, alertou os seus discípulos, dizendo que eles também sofreriam, assim como o odiariam, também o odiaram. E a razão para isso é porque o mundo tem uma postura rebelde em relação à pessoa de Deus. E tudo que envolve a sua palavra, os seus seguidores. Então, aquele que fala da parte de Deus também é rejeitado pelo mundo. Apesar dessa oposição e dessa rebeldia, Deus amou o ser humano. E foi por isso que ele tomou a iniciativa de alcançar este mundo rebelde, visando estabelecer a sua igreja, que são os seus representantes aqui na terra, a sua família, os seus filhos, o seu povo separado para lhe servir. Podemos dizer, irmãos, que a igreja é um grupo de pessoas que vive no meio do mundo, mas não são do mundo, que são chamadas para viver de acordo com o caráter de Deus. São chamadas para espelhar e espalhar a glória de Deus aqui neste mundo, que é hostil aos seus seguidores, que é hostil à sua igreja. Então, neste capítulo aqui 16, nós vemos mais um momento de intimidade do mestre com os seus discípulos, onde ele os ensina, onde ele os prepara para o momento após o cálice. Diante disso, queremos falar sobre 3 fatos importantes que marcaram esta reunião de despedida. Vejamos, primeiro fato, esclarecimento sobre a sua partida. Então, Jesus vai esclarecer a eles nessa porção, nesse capítulo, sobre a sua partida. Então, nesse texto, João relata as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da sua morte. E é interessante que nesse capítulo, 3 versos falam de forma clara sobre esse momento. Por exemplo, o verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. E o verso 16, ele diz, um pouco e não mais vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, em outras palavras, Jesus está aqui anunciando para seus discípulos, estou indo embora, estou partindo. João escreve que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. É só você conferir no verso 17 e verso 18 aí sobre isso. Um pouco e não me vereis mais, e vou para o Pai. Então tudo indica que eles estavam cochichando entre si, talvez bem baixinho, para que Jesus não os ouvisse. Mas como Jesus é Deus, sabe de todas as coisas, percebendo que eles não entendiam e que desejavam se questioná-lo sobre isso, perguntou a eles, vocês estão querendo saber sobre o que eu disse? No verso 25, Jesus explica que o motivo deles não entenderem ou não estarem entendendo é porque ele estava falando por meio de figuras. Isso está no texto, irmão. Mas ele diz que virá o tempo em que ele não usará mais esse tipo de linguagem. Ele diz que falará abertamente a respeito do Pai Celestial. Lá no verso 28, ele diz, vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele esclarece aos discípulos, dizendo que não deveriam ficar preocupados com o que ele estava falando de ir para o Pai, porque ele veio do Pai. Ele só estava voltando para a casa do Pai. Por isso, ele estava dizendo, vou embora deste mundo. No verso de número 30, vemos que agora eles passam a achar que estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas, na verdade, eles estavam entendendo novamente tudo errado. É fato que eles estavam impressionados por Jesus saber
que eles estavam questionando entre si, pois Jesus sabia de tudo, mas ainda não estavam percebendo o que Jesus queria mesmo lhes falar. Eles perceberam duas coisas. Primeiro, que Jesus sabia de todas as coisas, por isso que disse o que eles estavam falando baixinho. E segundo, que ele tinha vindo realmente da parte de Deus. Verso 31, Jesus até responde depois da conclusão deles com uma pergunta, dizendo, que credes agora? Então tudo indica que a pergunta de Jesus não foi feita porque eles entenderam realmente o que ele estava dizendo, mas porque eles estavam entendendo tudo errado. Tipo quando você insiste em ensinar algo e alguém, e a pessoa não está entendendo, talvez não queira entender, não quer compreender, então você diz para ela, é verdade? Você crê mesmo nisso que você está dizendo? Tá bom. E aí você pede paciência e você responde assim para ela. Talvez em outras palavras ou no pensamento que você não aguenta mais explicar para aquelas pessoas. Era esse o sentimento de Jesus quando ele faz essa pergunta afirmativa. Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra coisa. Era preciso muita paciência do mestre com os seus discípulos, como é para nós também. Então tudo indica que Jesus estivesse mesmo falando assim de uma maneira proposital aos seus discípulos, talvez até em forma de ironia, irmãos. Ele falava em figuras, mas breve falaria mais claramente. Lá no verso 6, diz que eles ficaram tristes por conta da sua afirmação de que iria para junto do Pai. Mas no verso 20, Jesus dá uma palavra de consolo a eles, afirmando que eles chorarão, lamentarão, que o mundo se alegrará, mas que essa tristeza se converteria em alegria. O verso 21, Jesus diz que a mulher que está dando luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o seu bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo o seu filho. Jesus estava comparando a situação que estava para acontecer com a mulher que iria dar à luz um filho, assim como a mulher que está para dar à luz sente dor, assim agora vocês vão conhecer dor, sofrimento, angústia, nesse momento da reunião dele até a ressurreição de Jesus. No verso 22, Jesus diz, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus estava dizendo, em outras palavras, a minha partida vai ser marcada por tristezas. Vocês vão sofrer pela minha ausência, mas eu estou lhes dando uma garantia de felicidade, se continuarem seguindo os meus passos. Os discípulos estavam para ficar sozinhos, como que desamparados, pelo menos na concepção deles, assim como nós estamos hoje sem a ausência física de Jesus, sem a presença de Jesus. Então Jesus foi quem os convocou, os chamou, os treinou, e naquele momento estava dizendo que ele estava indo embora e que iria deixá-los num mundo hostil, o mundo que os odiava, sem a presença dele. Como eles sobreviveriam sem o Mestre? Como viver cumprindo o chamado de Jesus no mundo hostil? Jesus, ao olhar para os seus discípulos, sabendo que a sua morte estava próxima e que eles estariam sós e desesperados, ele disse lá no verso 32 o seguinte: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Em outras palavras, igreja, Jesus estava dizendo para eles que sabia que o momento deles era de tristeza pela partida dele, mas que sabia também que eles iriam deixá-lo na mão.
vocês vão para as suas casas e me deixarão só, mas saiba que o Pai estará comigo. Não poderei contar com vocês, mas poderei contar com o Pai Celestial. Nós estamos meditando sobre 3 fatos importantes que marcaram essa reunião de despedida. O segundo fato é o trabalho do Espírito Santo na sua ausência. Naquela última reunião, nas últimas horas juntos, Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos como eles viveriam sem a presença dele, como eles viveriam sem a presença física de Jesus ali. Eu diria para os irmãos que eles viveriam assim como nós estamos vivendo hoje, baseado na esperança, baseado na fé, baseado nos ensinamentos, baseado na palavra do Senhor Jesus, aquilo que Ele os instruiu. Então, eles viveriam sendo trabalhados por aquele que Ele estaria enviando, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Jesus já havia falado do Consolador lá em João 14, verso 16. Eu pedirei o Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Já havia nessa reunião dito esta promessa. Então ele estava anunciando aos discípulos que outro igual a ele seria enviado para trabalhar neles. Ele estaria indo para o Pai, mas enviaria outra pessoa para habitar neles. O principal papel do Espírito Santo é que seria enviado para estar com os seus. A Bíblia nos apresenta Deus como uma trindade que compõe as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas desempenham papéis diferentes, mas trabalham juntas na execução do plano salvífico. Tem a mesma essência, o mesmo caráter, nunca contradizem uma a outra. E é interessante que no verso 12, Jesus diz aos seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele sabia que seus discípulos não poderiam suportar a mensagem de que Jesus seria preso, torturado, açoitado e morto. Eles não tinham estrutura para entender e aceitar e compreender isso ainda. Por isso, ele não estava falando claramente sobre a sua morte para eles. Verso 13, ele esclarece o que estava dizendo de forma um pouco mais clara. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciado as coisas que hão de vir. Então, nesse verso, vemos que o outro papel do Espírito Santo na vida do crente é de guiar a toda a verdade. E isso aqueles discípulos precisariam na sequência. Jesus havia dito lá em João 14,6 que ele era o caminho, a verdade e a vida. Agora, ele estava dizendo: falei em figuras, porque vocês não eram capazes de suportar tudo o que tinha para dizer, mas após a minha partida, vem aquele que vai dar continuidade ao trabalho de salvação. O Espírito Santo os guiará a toda a verdade. Lá no verso 14, Jesus diz a eles que ele me glorificará, o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a função do Espírito em dar continuidade ao ministério de Jesus era de tornar as palavras dele compreensível aos seus discípulos. E aí a gente entende melhor o porquê Jesus disse o que disse anteriormente. Então há muita coisa sendo ensinada por aí afora, nas igrejas, até na internet, sendo creditada como bênçãos do Espírito. Mas conforme a palavra de Deus, o que o Espírito Santo veio trazer à terra não é nada novo e nem diferente do que já temos revelado na Bíblia. Já ouviram falar, igreja, da tal da unção do riso? É alguém que dispara a rir, se você estiver perto dela, vai ser ao seu lado, sem nenhum tipo de constrangimento, e a princípio, pelo que eu entendo, sem nenhum motivo. Eu particularmente já vivenciei uma situação dessa,
e fiquei extremamente constrangido, achei que a pessoa estava rindo de mim, mas nada vi de bênção do Espírito nisso. Porque não tem nada na palavra que nos instrua que isso poderia acontecer. Volto a dizer, a unção do Espírito é aquilo que já está revelado, não é nada novo. É isso que nós que cremos na palavra como suficiente devemos acreditar. O verso 15 esclarece melhor essa questão. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar aquilo que já foi dito, aquilo que já está revelado. E tem muita coisa sendo criada por aí afora, como novas e sendo creditada ao Espírito Santo de Deus. Jesus disse em algumas ocasiões que o seu ensino não era dele, que ele havia recebido do Pai. Do mesmo modo, o Espírito não falaria de si mesmo, mas de acordo com o que receberia também do Pai. O Espírito não inventaria algo novo como os ditos cristãos estão inventando hoje em dia. Ele não falaria nada daquilo que já está na palavra do nosso Deus. Ele veio para esclarecer o que Jesus fez sem nenhum tipo de modismo. Foi por isso que Jesus disse lá no verso 25, essas coisas vos tenho dito por meio de figura. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Esta hora seria a ação do Espírito Santo, seria falar através do Espírito Santo. Lá na primeira carta de João, está aí o texto no capítulo 2, verso 27, João diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou a palavra. João está dizendo que a característica da unção de Deus é que ninguém precisa nos ensinar como se não a conhecêssemos. E nós já conhecemos na sua palavra. Ela é a capacidade, irmãos, eu vou definir unção. A unção é a capacidade que o Espírito de Deus nos dá de entendermos as verdades de Deus. Essa é a definição de unção. Unção é o ato de ungir, de aplicar óleo consagrado numa pessoa. Uma prática comum naqueles dias, mas Tiago diz que o importante neste ato não é o óleo. O misticismo incorporado na prática deturpou a prática simbólica. Tiago diz que a oração da fé é que curará o doente. Unção é também simbolismo de alguém ser separado para um determinado propósito. Por isso que João estava descrevendo a unção, dizendo que o Espírito de Deus nos ungiu, ou seja, nos capacitou para entendermos as verdades de Deus. Essa é a dinâmica do Evangelho, a dinâmica do nosso relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. De maneira que o verso 7 fala sobre o que acontece quando compreendemos as verdades de Deus. Jesus diz que o Espírito haveria de esclarecer coisas para o bem dos discípulos e para os crentes de hoje, para nós, a igreja. Verso 20 ao 22, citado na primeira parte da mensagem, Jesus está comparando o sofrimento de um parto com alegria quando o bebê nasce, para dizer aos discípulos que naquele momento da sua partida, eles sofreriam, ficariam tristes, mas depois teriam uma alegria eterna. Jesus está dizendo que, sem eles entenderem muito bem, que ele precisava ir, morrer na cruz, ser punido pelos seus pecados, ser julgado e condenado, para que eles, nós, evidentemente, pudéssemos participar, ter a alegria de um novo relacionamento com Deus. Então, ainda que fiquem tristes com a minha partida, mesmo que vocês percam as esperanças a ponto de me abandonar, indo cada um para as suas casas, e isso aconteceu, o deixando só,
saiba que quando eu realizar a obra que vim fazer, os seus pecados estarão todos pagos. O caminho está aberto para os céus, para a aproximação de Deus novamente. Então, irmãos, o Espírito é aquele que veio para explicar por que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, mesmo que o abandonemos, como foi o que aconteceu. É o Espírito quem nos assiste, nos instrui a como conduzir a nossa vida. É o Espírito que nos faz perceber a bondade do Pai, que não existe nenhum outro meio de chegar ao Pai, senão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cantamos isso agora há pouco. É Ele quem nos capacita. Paulo escreveu que Jesus é o nosso intercessor, ou seja, é alguém para quem podemos chegar e pedir: Senhor, por favor, interceda junto ao Pai por mim. Estou vivendo dias difíceis, de muitas lutas, e eu creio que todos nós, de alguma forma, estamos. Até mesmo o seu pastor poderá esquecer de orar por você, mas com certeza Jesus não esquece. Com a diferença que a intercessão dele é muito melhor do que a intercessão deste que vos fala. Os versos 26 e 27, Jesus disse: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus está dizendo que, se fosse necessário, ele intercederia por eles. Mas caso, ainda que ele viesse falhar nessa intercessão, eles não deveriam se preocupar, pois o Pai é o maior interessado em vocês, Ele próprio vos ama. Então Jesus está dizendo que na minha ausência, vocês poderão chegar diante de um Deus bondoso que ama vocês. Se vocês estiverem fazendo a vontade dEle, Ele os atenderá. Vocês não ficarão sozinhos. Irmãos, através da unção do Espírito Santo, podemos chegar diante do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Podemos falar com Ele, tendo certeza de que Ele estará nos ouvindo, porque Ele nos ama. Jesus não deixou os seus discípulos órfãos, por mais que eles falharam na reta final, no momento do cálice. Ele nos enviou o seu Espírito para nos capacitar, nos esclarecer e para a qualquer momento nos dar acesso à presença de Deus. Deus nos ama e está esperando que entremos na sua presença. O terceiro e último fato importante que marcaram essa reunião de despedida é o relacionamento do Espírito com o mundo. Na ausência de Jesus, o Espírito ficou incumbido de agir no mundo. Foi por isso que Jesus afirmou aos discípulos no verso 8 ao 11: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. A palavra convencer significa intimidar, ou intimar, expor, refutar, condenar. A ideia é que quando Jesus saísse do mundo, o Espírito teria uma atuação na vida de todas as pessoas neste mundo, levando-as a se convencerem de quem é Jesus e qual é o seu plano, expondo essas pessoas para que elas saibam que já estão condenadas. A revelação de Jesus é para todas as pessoas, inclusive para quem rejeita, mas a salvação é apenas para quem crer. O Espírito deve convencer o mundo do pecado por não crermos em Jesus, por não crerem em Jesus. De maneira que todos os pecados que já cometemos, em Jesus já foi punido. O único pecado que podemos cometer, que nos condenará para sempre, é não crer em Jesus. É o papel do Espírito Santo convencer o mundo disso. A palavra justiça pode significar também retidão. As pessoas devem ser convencidas pelo Espírito da maneira reta como Jesus viveu. Ele é a nossa referência. De um modo geral, não conseguimos perceber o quanto somos pecadores até olharmos para Jesus.
O padrão de Jesus apresentado no Sermão do Monte nos diz muito sobre quem realmente somos. Ouviram o que foi dito: não matarás. Eu, porém, Jesus dizendo, lhes digo, se alguém no seu coração odiar alguém, já está condenado. Moisés diz, não adulterarás. Eu, porém, Jesus diz, lhes digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou. Quem seria capaz de cumprir, então, o padrão que ele apresentou? Ninguém, somente o próprio Cristo, e o fez. Jesus estava dizendo, o Espírito vai convencer o mundo de que eu sou íntegro e verdadeiro, o único reto que já existiu. O povo está dizendo que eu sou um blasfemador, dizia Jesus. O povo está questionando a minha origem, sugerindo inclusive que a minha mãe fosse uma prostituta, mas na verdade eu sou o Filho de Deus. O Espírito vai convencer a todos vocês de que o Pai me recebeu lá no céu. O tribunal humano pode me condenar, mas o Espírito os convencerá de que eu sou íntegro. Eu disse no início, dizendo que crendo em Cristo e na sua palavra, estaremos seguros da provisão de Deus. Por que estaremos seguros? Porque Jesus não estava enganado, nunca esteve e nunca estará. Ele cumpre fielmente tudo aquilo que ele disse. Mesmo não entendendo muitas coisas, como os discípulos não estavam entendendo, mesmo deixando Jesus sozinho naquele momento de despedida, eles ainda não haviam entendido a morte de Jesus, nem o que a envolvia. Quando perceberam Jesus caminhando para a morte, começaram a se desanimar, a se esconder onde quer que pudesse estar bem protegidos, inclusive nas suas próprias casas. Mas depois veio o Espírito, eles foram realmente convencidos e alguns até convertidos, como o caso de Pedro. Eles não se esconderam mais, pelo contrário dele, eles morreram pela causa do Mestre. Enquanto eles não entenderam o que Jesus tinha feito, morrendo por eles, eles fugiram. Mas quando entenderam o que Jesus fez, eles morreram por Jesus. Daqueles 12 ou daqueles 11 que sobraram, apenas um não morreu tragicamente, João. Isso aconteceu porque eles entenderam que Jesus havia vindo ao mundo para salvá-los, e a todos os que crescem nele. Os discípulos entenderam que o propósito de Deus era que eles testemunhassem a salvação. Eles receberam, assim como nós, o privilégio de serem testemunhas do Senhor Jesus. Apesar da insignificância da vida de cada um deles, Deus era capaz de torná-los mais semelhantes ao próprio Filho. Mesmo com toda a hostilidade do mundo, pelo poder do Espírito de Deus, eles podiam vencer o mundo. Tanto é que no verso 33, Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, por volta do ano 90 depois de Cristo, ele se manifestou a João e mandou ele escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia na época. Naquelas cartas Jesus fez elogios, críticas e promessas às igrejas. E ao final de cada uma delas ele disse, ao que vencer eu darei. Neste ponto, ele faz uma promessa específica para cada uma daquelas igrejas, com implicações para toda a eternidade. E essas promessas são as mesmas para nós que cremos em Cristo. Podemos concluir que não foi apenas Jesus quem venceu, mas todos os cristãos também podem vencer. Todos podemos cumprir os propósitos de Deus nesta vida. Basta crermos com confiança. Você pode ter em você mesmo a expressão do caráter do Pai. Também pode ser um instrumento para levar Jesus ao povo que não conhece. Ele venceu o mundo e nos deu o seu Santo Espírito. Tenhamos bom ânimo, igreja. Confiemos nele, descansemos nele.
É disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Ele nos chamou para termos vida abundante. Em todos os momentos o Espírito está conosco. Temos lá no céu o nosso Deus e Pai com os ouvidos voltados para nós, dizendo: peça, e se for de acordo com o padrão que eu lhes dei, na minha palavra, de acordo com a minha vontade, eu lhes atenderei. Devemos nos alegrar por Jesus ter nos salvado, mas também com o fato de que o Espírito de Deus nos assiste a viver cumprindo os propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe, cumprindo os propósitos dele na sua vida. Amém.